Fala pessoal, vamos aproveitar com a data FIFA rolando e sem competições entre clubes na Europa, para a gente falar um pouquinho do Liverpool, porque notícias recentes apontam que o Liverpool possa ter uma certa reformulação do seu elenco para a próxima temporada. E isso não resume apenas, pessoal, com essas indefinições do elenco de Salah, de Van Dijk, de Alexander-Arnold, que estão próximos aí de terminarem os seus vínculos contratuais com os Reds, mas também mudanças também no mercado do Liverpool, buscar novos nomes e abrir mão de jogadores que não vêm desempenhando um bom papel. Que o caso, recentemente, segundo o Fabrício Romano, em sua publicação nas redes sociais nessa semana, apontam que Luiz Dias e Darwin Núñez são um dos principais nomes do Liverpool a deixarem o clube na próxima temporada. Já nesse meio de temporada, o mercado abre no dia 1º de julho, ou seja, tudo pode acontecer e o Liverpool quer fazer grana com essas vendas para tentar angariar ainda mais dinheiro para buscar novos nomes no mercado. E esses dois jogadores, principalmente, teriam ali um certo tipo de desapontamento por não estarem desempenhando um bom futebol ao longo desta temporada, oscilando muito, que é o caso do Darwin Núñez, que perdeu espaço totalmente nesse time titular do Liverpool desde a virada do ano, é um cara que está no banco de reservas, e o Diogo Jota também existe a possibilidade até mesmo de uma troca envolvendo o Wolverhampton. O Matheus Cunha iria para o Liverpool, em contrapartida o Diogo Jota retornaria ao Wolverhampton, aonde teve bons momentos antes de jogar no Liverpool e sempre foi um reserva. O Diogo Jota nunca foi um titular absoluto, tem sido agora muito por conta da má fase do Darwin Núñez e tudo mais. O caso, pessoal, é que o Liverpool consegue trilhar um caminho muito satisfatório na Premier League do começo ao fim, né? É um time que perdeu na quarta rodada e desde então não perdeu mais, né? Não tem mais derrotas. É o time que tem 69 gols, né? E 44 desses gols o Salah participa com gol e com assistência, são 27 gols e 17 assistências. Isso também mostra um pouco que, em termos de número, o Liverpool é dependente muito do Salah, falando de Premier League. E quando ele precisava mostrar serviço, claro que teve alguns jogos que ele não participou, mas principalmente na Liga dos Campeões e na final da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool acabou caindo e o futebol mostrado na Premier League vinha mostrando sinais de enfraquecimento, e isso foi muito latente nas eliminações para o PSG na Liga dos Campeões e também no vice-campeonato da Copa da Liga Inglesa contra o Newcastle, que dominou o jogo, teve um domínio praticamente amplo em grande parte da partida, finalizou mais e teve muito mais oportunidades que o próprio Liverpool, que marcou o gol no finalzinho com Chiesa, que era um jogador que foi a única contratação do Liverpool na temporada e marcou um gol também, não vem sendo muito aproveitado. Sinais de que o Liverpool deve mesmo buscar ali muitas outras situações de mercado para reforçar e rejuvenescer um elenco que já dá sinais de enfraquecimento. Claro que ainda tem peças jovens, claro, muito ainda para serem lapidadas, mas ao mesmo tempo já mostra sinais, por exemplo, do Robertson, lateral esquerdo escocês, citando um breve exemplo de que o Liverpool precisa buscar ali um novo nome. E o Kerkez, o Milos Kerkez do Bournemouth, que é um lateral esquerdo jovem e tem sido muito elogiado na imprensa inglesa, tem sido apontado como um dos interessados aí pelo Liverpool para mexer no mercado e contratar novas peças, né? Matheus Cunha é uma especulação por conta do Diogo Jota e o interesse também do Wolverhampton de ter um jogador ainda mais um reforço para o seu ataque na próxima temporada. O Wolves está correndo aí para se manter na elite, está bem encaminhado porque já tem uma distância de 9 pontos
contra os concorrentes que estão na zona de rebaixamento, mas o Wolves também quer dar um passinho a mais também para tentar ser um time mais competitivo na próxima temporada e que não fique nessa luta intensa na parte inferior da tabela. No caso do Liverpool, pessoal, os sul-americanos decepcionam, o Darwin Núñez já vem mostrando sinais de enfraquecimento com o passar do tempo, né? Vem diminuindo o seu número de gols, vem tendo muitas chances desperdiçadas. Só na temporada passada ele foi o líder em bolas na trave, por exemplo, teve 11 bolas na trave no campeonato passado da Premier League, um dos atacantes que mais perderam gols. E mesmo assim, pessoal, nessa temporada, além dos gols perdidos, o jogador também foi tendo uma queda física, técnica, e quase saiu em janeiro, só não saiu porque o Liverpool não tinha ali um plano para reforçar um jogador ali para a mesma posição, então não queria perder o Darwin e ficar sem ninguém. Então o Liverpool acabou recusando uma proposta até bastante elevada da Arábia Saudita para o Darwin Núñez ser negociado, mas isso também não caiu bem para o jogador, que até via com bons olhos em termos financeiros. É claro, a Arábia Saudita, com sua grana infinita, acaba realmente seduzindo os jogadores. Luiz Dias já tem um caso diferente, porque o Luiz Dias, pessoal, olhando aqui as estatísticas do Luiz Dias, ele é um jogador que colabora muito, né, na temporada, em termos de consistência no ataque, mas não tem sido um cara muito importante em termos numéricos de gols. Vamos lá. Na Premier League são 28 partidas com 9 gols e 4 assistências. Não é um cara que faz muito gols, né? Mas ele precisa ter um pouco mais de participação nas jogadas. E é claro que o Salah, muito protagonista com assistências e gols, acaba também diminuindo o número dos outros jogadores. O Luiz Dias, nessa temporada, tem 9 gols e 4 assistências. É um jogador que não tem muito faro de gol, mas tem interesse do mercado europeu por ele. Então, pode ser que o Liverpool consiga realmente buscar um jogador legal para a posição para substituí-lo, mas também vai ter mercado, com certeza, para que o Luiz Dias seja negociado. Falam do Barcelona, só que para o Barcelona contratar o Luiz Dias precisa vender jogadores, e um dos interesses do Barcelona é vender o Ansu Fati, que está praticamente esquecido, a eterna promessa que não deu certo no Brighton na temporada passada por conta de lesões e também por continuidade, e também não vem participando do elenco do Barcelona, não vem tendo minutagem no time do Barcelona nessa temporada europeia. Então, uma saída para o Barcelona seria vender jogadores para que contasse ali com o Luiz Dias. É um jogador realmente muito jovem ainda, é uma estrela muito importante para a seleção colombiana, né, que vai enfrentar a seleção brasileira nas eliminatórias, inclusive, mas é um jogador que também a imprensa europeia, principalmente a imprensa inglesa, tem cobrado demais, principalmente nos jogos decisivos. O Liverpool vinha numa temporada fantástica, né? O Arne Slot assumiu, deu outra cara para o time jogar, mas ele foi beneficiado por uma grande estrutura deixada pelo Jürgen Klopp. Né? Claro que teve aí o acrescento do Gravenberch, que não era muito utilizado pelo Klopp e que se consolidou no meio de campo e tem números muito interessantes. É um cara que ali divide a responsabilidade com o McAllister ali no meio de campo do time do Liverpool, mas no ataque é um time que se tornou dependente muito do Salah, e isso foi muito latente na fase de Copa. É claro que a derrota para o Plymouth, no qual apenas Luiz Dias foi titular e poderia ter assumido a responsabilidade, ele não assumiu, o Liverpool foi eliminado com seu time reserva. Mas contra o PSG e contra o Newcastle, que foram duas pancadas seguidas, em um mês o Liverpool ficou fora de todas as Copas, que é um grande baque pro torcedor, né? E ainda mais perder um título pro Newcastle, que tava mais com vontade, parecia, né? Naquela final da semana passada em Wembley, parecia o Newcastle com muito mais disposição de ser campeão, claro, movido por conta da sua fila longa de títulos nacionais de 70 anos, e o Liverpool, claro,
precisava também dar um impulso a mais, dar uma resposta depois da dolorosa eliminação nos pênaltis contra o PSG. O Liverpool que só teve 2 derrotas dentro de casa nessa temporada do futebol europeu. Contra o PSG, 1-0 e 1-0 para o Nottingham Forest, que faz uma campanha magnífica ali, o terceiro colocado da Premier League com 54 pontos. O Liverpool, por sua vez, pessoal, claro, a gente tem que analisar a temporada como um todo. As Copas realmente foram um peso bastante complicado, porque até mesmo tira o Salah de uma possibilidade de concorrer ao prêmio de bola de ouro, de melhor do mundo, por conta dessa eliminação precoce da Liga dos Campeões. Mas o sistema do Liverpool voltou a ser muito dependente do Salah, e antes mesmo dos playoffs ali, do mata-mata contra o PSG na Champions, o Liverpool já vinha tendo rendimentos abaixo, né? Teve empate com Everton, empate com Aston Villa, alguns tropeços na Premier League, jogando abaixo, até ganhando alguns jogos, mas jogando bem abaixo do que vinha mesmo jogando, e isso mostrou que uma queda física e técnica do time, que claro, com o elenco que tem, tinha jogadores até mesmo para assumir algumas responsabilidades, mas eles acabaram não assumindo, né? Que é o caso do Curtis Jones, por exemplo, de alguns outros nomes ali que vêm do banco de reservas para tentar ajudar, mas mesmo assim a coisa não foi para frente em termos de Copa. No campeonato inglês, quando você preza, é um campeonato a longo prazo e você preza a campanha, né? É um campeonato que você tem muitos jogos para você construir uma boa campanha. O Liverpool foi muito consistente desde o começo. Por mais que tenha algumas exibições abaixo da crítica recentemente, mas que veio muito a calhar e também a comprovar que durante uma competição europeia isso poderia pesar, e isso acabou sendo confirmado. Isso mostra um pouquinho que o Liverpool teve uma Premier League muito bem feita, né? Mas também muito dependente do Salah, como eu disse, né? Dos 69 gols, o Salah participou de 44 deles, 27 gols e 17 assistências. É muito dependente de um jogador que pode sair, e é difícil de você contratar um jogador pronto para assumir tal responsabilidade, para manter esse time competitivo e que tenha ali bons aproveitamentos. O Liverpool, claro, é o melhor ataque da Premier League, a segunda melhor defesa do campeonato, só perde para o Arsenal com 24 gols, mas é um time que mostra na Premier League um perfil, um jeito, e nas Copas outro, e precisava de algo a mais mesmo. E aí vem realmente o que? Algumas indagações, algumas reflexões que mostram que o Liverpool precisa sim de ajustes, e todas as equipes vão precisar de ajustes, principalmente equipes que vão estar lá sempre brigando pelo topo, né? O City está se ajustando agora, depois de muitos problemas. O Arsenal vai ter que se ajustar também para ser um time mais incisivo e que não tropece tanto como 10 empates no campeonato inglês que aconteceram até o momento na temporada. Então, assim, todas as equipes vão ter que ir se reajustando. O Liverpool vai precisar disso também, e o que mais é complicado é a dor de caras geracionais desse elenco que devem ir embora, e é difícil, claro, de você repor uma peça ou outra para ter ali a mesma volúpia, a mesma intensidade, o mesmo foco. Não tem como você, por exemplo, substituir o Salah com outro jogador que vai chegar assim de prontidão para poder ter os mesmos números dele, a não ser que o Liverpool seja muito, muito forte no mercado e faça uma contratação muito cara, que não vem sendo o perfil do clube em termos de gastar como o City gasta, por exemplo, né? Rios e rios de dinheiro, né? Por exemplo, uma janela de inverno aí na Europa, gastar mais de 230 milhões de euros em contratações. Vai ter que lapidar, vai ter que ver. O Arne Slot faz um trabalho bom,
bom, sim, mas é um Liverpool que depende muito da genialidade do Salah, que não contou durante esse período de mata-mata, principalmente na Liga dos Campeões, mas a derrota para o Newcastle, que foi disparado para mim um dos piores jogos, ou o pior jogo do Liverpool em toda a temporada, junto com aquele jogo de ida contra o PSG, um time que pouco finalizou, um time que pouco agrediu o adversário. O Liverpool contra o Newcastle não teve grandes chances, tirando o gol do Chiesa no final do jogo e o chute do Curtis Jones, que o goleiro Pope faz uma bela defesa. Tirando isso, foi só, né? Então, em jogos decisivos de mata-mata, o Liverpool precisava de punch e não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque tem várias nuances e para mim um dos grandes acontecimentos, uma das grandes causas para mim é queda física, queda técnica do time depois de uma longa temporada, jogando na mesma espinha dorsal que o Arne Slot montou. É um time que é dificilmente muito modificado, né? E o Liverpool, olhando assim no escopo de temporada, não teve grandes lesionados assim por muito tempo para que justificasse uma queda de rendimento. Muito pelo contrário, é uma queda física, técnica e que coloca ali um pouquinho de ponto de interrogação. Como esse time vai ser formatado, encaixado na próxima temporada? Claro, ainda para definir o que vai acontecer com o Van Dijk, o que vai acontecer com o Salah e também com o Alexander Arnold. É difícil? É, mas é um conteúdo que eu queria indagar e explanar para vocês a respeito desse Liverpool. O título inglês só depende do Liverpool. Tem 12 pontos de vantagem para o Arsenal e é favoritaço para ganhar. Para mim, não tem briga. Eu acho muito difícil o Liverpool ter uma derrocada histórica, né? Que seria perder um título com uma vantagem dessa. Não vai acontecer, né? Eu posso ser cobrado depois do campeonato caso aconteça, mas não vai acontecer. Ao meu ver, não vai acontecer. Mas, assim, é um time que vai voltar a ser campeão inglês, que é muito bom, depois de grandes campanhas com o Klopp, que poderia ter vencido, mas o City do Guardiola não permitiu. Mas também vai ficar aquele ponto de interrogação, porque poderia ser uma temporada de muito mais, né? Por conta dessa grande caminhada que o Liverpool vinha fazendo até meados de fevereiro, quando teve a eliminação na Copa da Inglaterra de forma precoce contra um lanterna da segunda divisão e depois a eliminação para o PSG e essa perda do título para o Newcastle. Dê a sua opinião aqui sobre o Liverpool. O que você acha sobre o que vai acontecer? Esses nomes especulados para sair. Tu acha que é legal? Você acha que vale a pena mesmo? E o Matheus Cunha e essa troca pelo Diogo Jota? Seria bom para o brasileiro. Eu acho que seria fantástico para a carreira do Matheus Cunha ter um clube de mais projeção para ele mostrar ainda mais o bom futebol que ele vem desempenhando no Wolverhampton e tem 13 gols marcados, um time que faz uma campanha bem fraca no campeonato inglês. Beleza? Ó, deixa o like, se inscreva no canal. Eu volto em breve com mais um conteúdo. Foi legal aqui explanar isso para vocês, beleza? Até o próximo vídeo.